Veja que trazendo para eventos mais presentes de demonstração então dessa volatilidade, ou seja, dessa movimentação para cima e para baixo das ações, o mercado de ações ele estava volátil nos primeiros dias da situação que parou o mundo no ano passado. E foi novamente volátil, claro, que em menor grau nesse caso, antes das eleições presidenciais aqui dos Estados Unidos, no final de 2020. E isto que, claro, assusta muitos e para outros, de repente, é um evento muito bem esperado, inclusive, justamente para aproveitarem as pechinchas que aparecem. Sim, porque é justamente onde quem sabe o que está fazendo sai às compras. É importante você saber que o mercado de ações flutua para cima e para baixo, mas existem formas de você calcular a volatilidade observando a variação do preço de um ativo, ou no caso uma ação, em relação ao seu preço médio ou em relação ao preço que o mercado está operando. Para isso, a gente pode usar o chamado desvio padrão, que calcula os riscos de uma ação individualmente, que significa que o aumento no desvio, chamado desvio padrão, é um aumento no risco envolvido em um determinado investimento. Já então, uma outra métrica chamada beta, a gente mede a de uma ação como um todo, ou seja, em relação aos movimentos do mercado em geral. Por isso que um valor beta mostrando um valor superior ao número 1 significa que o desempenho do investimento está de acordo com o desempenho do mercado. E já quando o valor do beta é menor que 1, o desempenho dos títulos é menos volátil, é uma ação que flutua menos. Esse aqui, eu estou colocando na tela, é o exemplo da Coca-Cola, que se você olhar o chamado beta, vai ver que é um número menor que 1. Isso significa que é uma ação que não é muito volátil. Já quando a gente olha, por exemplo, ações da Apple, é possível você ver uma volatilidade, se for comparar então com a da Coca-Cola, ela é dobrada em relação a ela. Veja que esses dois métodos que eu te falei são importantes para calcular os riscos envolvidos em investimentos. Às vezes você achava que, eu estou olhando isso, como é que eu faço para descobrir o risco? Eu não gosto muito de risco. Então essas duas métricas que eu estou falando para você servem justamente para isso. Você não precisa usar uma fórmula porque elas já estão prontas para você. Já tem sites que mostram isso para você, como eu acabei de mostrar, inclusive na tela. E ela ajuda aos investidores a então assumirem esses riscos de modo calculado, escolhendo investir no mercado de ações de modo certo conforme o perfil de cada um, sabendo que todo investimento que apresenta desvios padrão mais elevados são considerados os de maior risco, enquanto os investimentos com menor risco significam também, isso é importante, que vão proporcionar retornos menores. Você tem que estar ciente disso. Quanto menor a volatilidade, menor o retorno também. Claro que vai da paz do seu coração, cada um sabe quais são os seus sentimentos, aquilo que lhe domina. Então tem que ter um autocontrole justamente para saber, olha, eu posso ir até aqui com ações, daqui para frente eu não me sinto confortável. Então calma. Então nesse momento da sua vida, até que você aprenda um pouco mais e se desenvolva mais, é melhor realmente você ser mais conservador. Tá? Então, claro que ambos não podem ser as únicas bases para você decidir um investimento também. Mas a gente, então, somando a outros fatores, auxiliam sempre na hora da tomada das decisões. Além dessas duas métricas, o mercado em geral tem um índice do medo. Já ouviu falar? Que ele atingiu, olha só, o maior nível justamente em março de 2020. Só para você ter uma referência econômica, esse índice de volatilidade ele é conhecido então como VIX, VIX, que ele subiu quase 25 pontos para fechar em uma alta recorde de 82,69, ultrapassando o nível de pico de 80,74 em novembro de 2008, quando aconteceu a crise chamada das subprime, que saiu do mercado de financiamento imobiliário para abalar o mundo, né? Então, se você acompanha, de repente você já ouviu falar nisso. Esse índice VIX ele foi introduzido em 93 e é agora o indicador estabelecido e mundialmente reconhecido da volatilidade do mercado de ações dos Estados Unidos. Ele é calculado em tempo real e com base nos preços ao vivo do índice S&P 500. E é outra forma de que você pode acompanhar como que o mercado americano está reagindo ao medo de alguma coisa. Veja que o medo dos investidores e os valores do índice VIX sobem quando o mercado está caindo e o inverso é verdadeiro. Quando o mercado avança, os valores do índice, o medo, então nesse caso, e a volatilidade, eles diminuem. Um estudo comparativo do mundo real dos registros anteriores a 90 revela vários casos em que o mercado em geral, representado então aqui nessa tela
no gráfico aqui pela linha laranja, o índice SP500, ele disparou, levando aos valores do VIX no gráfico azul, caindo ao mesmo tempo e vice-versa. As faixas de VIX e seus níveis de volatilidade, de acordo com o índice SP e o Dow Jones, são 15 e abaixo, significa então que há um otimismo no mercado. De 15 a 20, você já vê que é meio moderado, indica um ambiente de mercado simplesmente normal. Agora, de 20 a 25, já fica de médio para alto, o que vai indicar uma preocupação já meio que crescente. E de 25 a 30 é alto e indica turbulência no mercado. E claro que acima de 30 é extremamente alto e indica realmente ali quase que um terremoto no mercado.